Check-up no rádio com cardiologista Vander Ueide. Seja bem-vindo aqui ao nosso Panorama 95. Doutor Vander, bom dia. Bom dia, Marcos. Bom dia, Geraldinho. Bom dia a todos os nossos queridos ouvintes do Panorama 95. O nosso tema de hoje é livre. Manda para cá a sua pergunta através do nosso WhatsApp 992053030. E a primeira pergunta hoje é de Geraldinho. É mesmo, Geraldinho? Pois é, Marcos. Aqui nos bastidores ele já começou com a pergunta, achei interessantíssimo e quis trazer aqui para o ar. Vou mandar aqui um abraço aqui para minha amiga Dona Lourdes de Oscar Balé, sempre na escuta aqui do nosso programa, sua filha Betânia. Aquele abraço, bom dia. Na verdade, eu recebi um vídeo aqui de um ouvinte nosso, em que passava um militar do Corpo de Bombeiros falando sobre problemas de coração, infarto, coisa parecida. E ele recomendava que, além dos cuidados, que a pessoa tivesse um bom acesso, um telefone próximo, deixasse a porta entreaberta, para que o socorro chegasse rápido. Só que uma coisa chamou a atenção no vídeo, ele pediu para que o paciente, as pessoas que porventura tivessem uma predisposição a esse tipo de situação, andasse com uma aspirina, do lado, próximo, e de alguma maneira tentasse dissolver ou tomar o comprimido. E aí eu fiquei curioso nessa situação. A aspirina vai resolver, assim, não, claro que não totalmente, mas a curto prazo, a situação desse paciente? Essa é uma questão interessantíssima e para a gente resumir, depois a gente vai detalhar melhor, mas para a gente resumir a história, funciona assim e a gente recomendaria, eu reforço a recomendação que foi feita por esse militar. Inclusive eu vou dizer que quando eu vou fazer viagens, em geral a gente faz viagens, a gente coloca uma bolsinha de remédios, então vai ali dentro uma dipirona, um paracetamol para dor de cabeça, um remédio para enjoo, muita gente usa o Dramin para enjoo numa viagem, uma medicação para vômito, e na minha bolsa nunca falta um AS, seja para mim que estou sujeito ou para algum parente, alguma pessoa desconhecida no meio da rua, não falta. Então é verdade realmente que o AS num paciente com o quadro de infarto pode de fato salvar a vida. Por quê? Por quê? Pronto. Porque ele tem um efeito imediato de bloquear a função das plaquetas, que são substâncias que estão dentro da corrente sanguínea que formam coágulos. Então, quando a gente começa o processo do infarto, a maioria dos infartos que a gente conhece são por formação de placa, uma placa obstrutiva no interior das artérias que alimentam o coração, as artérias coronárias. Dentro dessas artérias se formam placas de gordura e às vezes essas placas de gordura se rompem e ali agregam as plaquetas começam a se juntar ali e formam um tampão naquele local que a gente conhece como um coágulo, que acaba obstruindo a passagem do sangue e aí resulta em que o coração começa a trabalhar sem receber absolutamente nada de alimentação e aí aquelas células naquele local que estão trabalhando sem receber morrem e a gente resulta então num infarto agudo do miocárdio. O AS sendo tomado precocemente, ele pode de fato ajudar a prevenir esse infarto ou pelo menos diminuir a extensão do infarto, porque ele bloqueia a função das plaquetas e dessa forma você evita a extensão ou até mesmo a formação desse coágulo no local. Tem alguns detalhes que a gente queria trazer aqui nessa história. Primeiro é o detalhe positivo dessa história. Fazendo uma comparação grosseira, tomar um AS no paciente que está realmente tendo um infarto é o equivalente em termos de resultados a ele estar sendo submetido naquele momento a um cateterismo. E fazer uma angioplastia, porque o cateterismo em si é apenas um exame. Então, tomar o AS na hora do infarto é a mesma coisa, tem o mesmo resultado do paciente estar sendo submetido a um cateterismo ou angioplastia. Mas de onde é que você está tirando isso? Onde você é da sua cabeça? Não. Existe um estudo muito antigo, mas que ainda é como se fosse um alicerce da cardiologia para a gente chama ISIS-2, o nome do estudo chama ISIS-2, IS-IS-2, que ele comparou dois tipos de tratamento. Primeiro, você dividiu em 4 grupos, um grupo não recebe nada, o outro grupo recebe tudo. E mais outros 2 grupos, cada um recebe só uma das intervenções, tá certo? O que seriam essas intervenções? O AS, e do outro lado você tem o que a gente chama de trombolítico, que era uma substância que dissolve mais rapidamente o trombo. Nesse caso era a streptokinase, era essa substância.
o que é que se verificou? Que quando você faz os dois juntos, você faz o AS mais o trombolítico, mais a streptokinase, você tem uma redução absurda de mortalidade, na casa de 42% aproximadamente, de redução de mortalidade, comparado ao paciente que não fez nada, nem tomou AS, nem fez o trombolítico. Quando você compara cabeça a cabeça, como a gente chama, os pacientes que fizeram só AS e não fizeram trombolítico, e os pacientes que fizeram só o trombolítico e não fizeram AS, a redução foi muito parecida, ali na casa dos 25% a 27%. E aí o que é que isso tem a ver com a história do cateterismo? É porque esse estudo foi publicado na década de 80. Então, durante muito tempo, o tratamento padrão para o infarto era você fazer AS para o paciente o mais rápido possível e introduzir esta medicação assim que o paciente entrasse no hospital, que era o trombolítico. Depois de algum tempo, com a evolução dos equipamentos, começaram a testar se fazer o trombolítico ou fazer a angioplastia, que é você ir lá no cateterismo e catucar e mexer e desentupir a artéria, se eles tinham resultados parecidos. E observou-se que tinham resultados semelhantes em termos de mortalidade, com a vantagem, no caso da angioplastia, que os pacientes tinham menos reinfarto. O paciente que fazia o trombolítico, ele salvava-se desse infarto, mas ele acabava lá na frente voltando a obstruir de novo, muitas vezes naquele mesmo local. Então, a angioplastia, aqui nessa comparação grosseira, a angioplastia e o cateterismo, ela seria mais ou menos um equivalente, em termos de mortalidade, seria um equivalente do trombolítico. E como esse estudo mostrou que o AS e o trombolítico, eles têm o mesmo poder de redução quando eles são usados individualmente, então eu digo para vocês e reforço mais uma vez, ter o AS para usar de imediato, na hora que você está tendo um infarto, pode ser a mesma coisa em termos de salvar-vidas, que você está sendo submetido naquela hora a uma angioplastia. Agora o AS não vai desobstruir a placa de gordura. Ele não, a de gordura não, mas como na hora do infarto a placa ela não se forma apenas com gordura, ela é formada de gordura que já vem se depositando há muito tempo ali, e associada a isso você tem, num quadro agudo, a gente chama isso de síndrome coronariana aguda. Nesse quadro você tem, além da placa de gordura que se formou ao longo de muito tempo, você tem associado essas plaquetas, e aí é essas plaquetas que são inibidas pela função da aspirina, e aí você evita a extensão e a formação desse coágulo que realmente não permite a passagem de nenhuma quantidade de sangue. Esse mesmo raciocínio serve para AVC ou só para infarto? Então, ele serve para o infarto, e a gente precisa, eu disse a você que a gente tem 2 pontos de atenção. O primeiro era esse, que é o ponto positivo, dizer que o AS, na hora do infarto, ele pode salvar uma vida, grosso modo, igual a um cateterismo e angioplastia, mas a gente também precisa ter uma atenção com relação a uma outra doença, porque o uso do AS nessa outra doença pode ser maléfico, tá bom? Se o paciente, e aí como é que eu vou saber se é um ou se é outro, que eu não sou médico, né? Aí a gente precisa ter atenção com alguns fatores de risco, especialmente com história familiar, tá certo? Essa doença se chama dissecção de aorta. Ela muitas vezes ela dá um quadro clínico razoavelmente semelhante. Tem algumas diferenças, porque a dor, muitas vezes ela não se limita à região do peito, algumas vezes ela passa para as costas, desce para o abdômen, desce para os braços, inclusive para ambos os braços, o que não é muito comum na dor do infarto. Na dor do infarto é mais habitual dela descer para um braço só, em geral o braço esquerdo. Então uma dor que desce para ambos os braços, ou que vai até as pernas, pega na parte do abdômen, ela é mais sugestiva de um quadro de dissecção de aorta. E a dissecção de aorta, se você fizer uso do AS, ela pode ser maléfica, porque na verdade, a dissecção de aorta é a aorta se rasgando. E aí, se você usa um medicamento que vai inibir a agregação plaquetária, você vai ter uma tendência ainda maior de você ter um sangramento que possa ser fatal. Instantâneo. Instantâneo, exatamente. Então, isso não é benéfico. Então, como é que eu vou saber? Se você tem um histórico familiar de dissecção de aorta e está sentindo uma dor no peito e essa dor está espalhando para muitos locais no corpo, é interessante não fazer uso e aí consultar primeiro um pronto-socorro, procurar um pronto-socorro para fazer a avaliação. No caso do AVC, a gente tem aí uma relação de 4:1 em termos de AVC isquêmico e AVC hemorrágico.
Então, existem dois tipos de AVCs. O AVC isquêmico, ele tem o mesmo comportamento do infarto que a gente comentou aqui. Ou você tem uma placa de gordura, ou você tem a formação de um coágulo, ou você tem um misto de ambos. Nesses cenários, o uso do AS faria muita diferença. Porém, o paciente ele pode ter o AVC isquêmico e ele pode ter o AVC hemorrágico. Em 20% dos casos, de cada 5 AVCs, um é um AVC hemorrágico. E fazer o uso do AS pode ser muito pior. Então, nesses casos, quando o paciente tem uma sintomatologia que é compatível com AVC, é melhor que você procure o pronto-socorro, vá primeiro descartar o AVC hemorrágico. Como é que a gente faz isso? Com a tomografia de crânio. Depois da tomografia de crânio, descartar o AVC hemorrágico, você está pronto para fazer o uso do AS. Esse pequeno tempo que você leva aí, de fato, ele vai, você tem um recuo e tem uma certa perda de tempo em relação ao AVC isquêmico, mas pelo menos você se previne de uma tragédia maior, que é utilizar AS tendo AVC hemorrágico, porque isso poderia piorar drasticamente a situação. Então, nesses casos, a gente não recomenda. É uma decisão que não é tão fácil. É uma decisão que não é fácil, mas que do ponto de vista médico ela não é recomendada, tá bom? A gente não recomenda para os pacientes fazer uso do AS na suspeita de AVC, porque a gente não sabe se o paciente está tendo AVC isquêmico ou hemorrágico, e não é possível distinguir apenas pelo quadro clínico se o paciente está tendo um tipo ou outro. Apenas a tomografia, os métodos de imagem são capazes de nos auxiliar nessa distinção com segurança. Então a gente de fato pede que os pacientes não façam uso nesse cenário. Aqui no nosso WhatsApp, 992053030, doutor Wander, é normal a pessoa suar só um lado do corpo, pior do lado do coração? Suo que fica gelado de lado e do outro não. Alberto Santos, do Centro de Caicó. Alberto, obrigado pela pergunta. Esse é um fenômeno muito interessante e, de fato, eu nunca tinha me deparado com uma situação dessa de você ter suor especificamente só de um lado do corpo. Eu posso procurar informações a esse respeito e trazer para você, mas não tem, a princípio, não tem nenhuma relação direta de você suar só de um lado e por ser do lado esquerdo, que é o lado do coração, não tem nenhuma relação direta com alguma doença cardíaca. O suor, especialmente o suor frio, quando vem associado a outros sintomas, como dor no peito, falta de ar, sensação de desmaio, ele pode ser esse suor frio, ele pode ser de fato um sintoma de alguma alteração hemodinâmica, ou seja, uma alteração circulatória e que possa estar envolvendo aí alguma doença cardíaca. Mas o fato de você suar apenas numa metade do corpo não indica especificamente que você tenha uma doença cardíaca, não. Por ser do lado esquerdo não indica não, tá bom? Queria saber do Dr. Wander se é bom para o nosso coração submeter a ele situações de adrenalina, como por exemplo, andar numa montanha russa, pedir aumento salarial ao chefe, ou até mesmo assistir a uma partida de futebol entre o Flamengo e o Palmeiras. A pergunta ao Daniel. Ô, Daniel, obrigado pela pergunta divertida aí. Vamos lá, vamos tratar por partes. Submeter o coração à adrenalina é benéfico ou não é benéfico? Existe um tipo de exposição que a gente se submete, que aumenta a quantidade de adrenalina e que ela já é reconhecida em uma infinidade de estudos como uma exposição benéfica para o coração. Que exposição é essa? É a prática de exercícios físicos. Então, de fato, essa prática que é ritmada, é controlada e você, com a descarga de adrenalina, você aumenta a frequência cardíaca dentro de uma determinada zona e você controlando essa zona de frequência, porque você controla a intensidade do seu exercício, e isso já provou-se por diversos estudos que resulta em benefícios para o coração. Já esses outros cenários, como a gente não tem um controle direto da frequência cardíaca, porque veja, eu posso controlar os meus passos. Se eu faço uma caminhada leve e começo a intensificar os passos e a minha frequência cardíaca aumenta e eu vou ficando mais cansado, eu posso reduzir essa intensidade, ou se eu não estou sentindo muito cansado, eu posso tentar dar uma pequena corrida, alguns pequenos trotes para aumentar a frequência cardíaca, me sentir um pouco mais cansado. Então,
dentro do exercício físico, essa descarga de adrenalina, ela pode ser mais ou menos controlada. Eu posso aumentar ou eu posso diminuir com o objetivo de manter o meu corpo dentro de uma zona de frequência cardíaca e isso promover o que a gente chama de treinamento cardiovascular. Já nas outras situações, naquelas que ele descreveu ali como uma montanha-russa, ou pedir aumento para o chefe, ou assistir uma partida de futebol, a gente não tem um controle porque essas situações, elas na verdade, a gente não consegue regular. Eu não sei qual é a resposta do meu chefe, eu não sei se eu vou receber um aumento de salário ou vou ser demitido, eu não sei se eu vou sobreviver a essa montanha-russa de tantas emoções que tem, e eu não sei, dependendo se ele é palmeirense ou é flamenguista, eu não sei se um vai ganhar, vai perder, vai ter empate, o que é que vai acontecer. Então, nesses cenários, essas situações que ele mencionou, que claramente são situações que aumentam a adrenalina do nosso corpo, elas não necessariamente fazem bem ao coração. Existe, inclusive, um estudo, e eu já trouxe aqui, a gente já comentou isso daqui, um estudo que foi feito na Copa da Alemanha, eu nunca me lembro direito qual foi a Copa da Alemanha, mas eu acho que foi 2006, né? Fizeram um estudo para comparar a quantidade de admissões hospitalares na emergência por doença cardíaca, por infarto agudo do miocárdio e angina dos pacientes durante o período dos Jogos da Alemanha, obviamente, né? Lá na Alemanha. Então, os alemães deram mais entrada nos hospitais com infarto e com angina durante o período de jogos da Alemanha, comparado ao período de jogos de outros times e comparado ao período do ano anterior, onde não tinha havido Copa do Mundo, demonstrando que pelo menos nesse estudo observacional que foi feito, essa exposição a um ambiente de adrenalina, mesmo sendo adrenalina positiva, mas que a gente sabe que tem seus altos e baixos, né? Tem um momento que você está muito feliz, tem um momento que você está muito triste. Essa exposição à adrenalina para pacientes que já são reconhecidamente doentes cardíacos, ela pode produzir alguns efeitos danosos. Então, para você que não tem nenhum histórico de doença cardíaca, vai lá e pede o aumento para o chefe, pode arrochar na montanha-russa. Se quiser saber, a mais alta do mundo é em Nova Jersey. Eu nunca fui lá, mas sou doido para ir nos Estados Unidos. Pode arrochar, pode ir para Beto Carreiro aqui no Brasil, pode ir para a montanha-russa que aparecer aqui na Festa de Santana. Então, se você não tem histórico de doença cardíaca, pode ir lá, não tem problema. Pode ir assistir seu jogo, não tem problema nenhum. Já se você tem uma doença cardíaca, aí a gente já vai recomendar uma certa cautela em relação a essas situações, evitar a montanha-russa, um jogo que for muito importante. Eu não sei, vai muito da pessoa, mas a gente sabe já por estudos que isso pode induzir a algum evento. Se for algo muito emocionante, pode de fato induzir a algum evento cardíaco, e aí a gente já recomenda uma certa atenção, tá bom? Café ofende para quem tem arritmia cardíaca. Meu sogro não se sente bem quando toma café. Diz que o coração acelera, ele tem arritmia. Pronto, para ele eu recomendo que ele não use, porque hoje em dia a gente trata a relação do café com a arritmia, mais ou menos dessa forma individualizada, porque o café é um dos alimentos polêmicos, junto com o ovo, junto com uma série de outros alimentos. Existem estudos que algumas vezes admitem a associação da exposição àquele alimento, no caso do café, com doenças cardíacas, no caso do café, a arritmia. Existem estudos que associam o consumo de café com arritmia. Existem estudos que negativam, que descartam essa associação. E por outro lado, existem alguns estudos, por incrível que pareça, Marcos, alguns estudos que mostram algum certo efeito protetor. Por que essa confusão tão grande? Porque depende muito da definição de arritmia, porque a arritmia, na verdade, é um termo que engloba uma quantidade imensa de doenças. Então, às vezes, você faz um estudo tentando focar numa arritmia específica e não consegue identificar. Às vezes, você vai para outra arritmia que é mais frequente, que é mais ampla, aí identifica. Então, isso pode gerar essa confusão nos estudos. E a outra coisa que pode gerar confusão é em relação à taxa de consumo do café. O que seria um consumo leve, o que seria um consumo moderado. E na maioria das vezes esses estudos, eles contam com o relato do próprio paciente. Não é algo que você fica monitorando o paciente num ambiente controlado ao estilo do BBB, do Big Brother Brasil. Você tem, o paciente está na sua casa, ele vai tentar se lembrar quantas xícaras de café ele tomou naquele dia,
ou naquele mês, ou naquela semana. Então isso gera algumas dificuldades, né, em a gente estabelecer uma relação de causa e efeito de fato. Mas uma coisa é válida, bom senso. Prudência e bom senso são válidos não só para a medicina, mas para qualquer área da nossa vida. Então, se o paciente tem o uso de café como um causador de sintomas, ele nota que quando ele faz o consumo de café, ele aumenta os sintomas e ele tem arritmia cardíaca, isso para a gente é pacífico, é documentado e tranquilo. A gente pede para que o paciente evite o consumo. Se o paciente não tem apesar de ter arritmia, o paciente não tem piora da arritmia quando ele consome o café e o consumo que ele faz é um consumo razoável, é um consumo moderado, ou seja, ele toma uma xícarazinha de café pela manhã, aí depois do almoço ali toma mais uma pequenininha e pronto, eu pelo menos tenho tido essa conduta de liberar, dependendo do tipo de arritmia, a gente libera para alguns pacientes. O que a gente não permite, um paciente com arritmia muito descontrolada, aí de fato a gente pede para não se expor de forma nenhuma, ou então um paciente que diz que consome uma garrafa de café por turno, uma garrafa de café de manhã, uma garrafa de café de tarde, e se for virar à noite estudando, fazendo alguma coisa, trabalhando, toma mais uma garrafa de café à noite. Aí pra gente é óbvio que essa quantidade é uma quantidade exagerada e aí a gente não recomenda esse consumo. Mas no caso dele, independente da quantidade, se ele consome o café e tem sintomas, a gente sugere que ele não faça esse uso. Lembrar que o Dr. Wander Wade, ele é médico cardiologista, está no Instituto Ameno, no mesmo endereço da Clínica São José aqui em Caicó, que fica na rua Terezinha Leite, 1883, bairro Penedo aqui em Caicó. Telefone 994-22-3138. Obrigado por sua participação. Eu que agradeço, Marcos. 7h40, já a gente volta para conversar.